Olá a todos, olá a todas. Eu sou o professor Hugo Malone, professor aqui na 8 de julho, nos cursos de pós-graduação e leciono uma disciplina voltada ao estudo dos impactos da inteligência artificial no direito. E hoje nós vamos falar aqui sobre um dos grandes temas que vem preocupando os estudantes e os pesquisadores em geral no direito, que se refere à possibilidade de se criar um juiz robô. O que seria isso? Eu tenho viabilidade hoje técnica e normativa para que uma ferramenta de inteligência artificial analise inteiramente um caso e, a partir daí, ela gere uma decisão jurídica? Se nós avaliarmos pelo ponto de vista técnico, sim, é plenamente possível que se faça uma configuração, por exemplo, de uma ferramenta de inteligência artificial, como o ChatGPT, o Copilot, o Claude, o Gemini, para que ele entenda os casos de um os autos de um processo, os documentos juntados, as testemunhas ouvidas e gere uma decisão baseada no ordenamento jurídico brasileiro. Então, sim, viável do ponto de vista técnico. Mas e do ponto de vista ético e principalmente do ponto de vista normativo? E a resposta aqui é negativa. Isso porque a resolução número 615 do Conselho Nacional de Justiça regulamenta o uso da inteligência artificial generativa no Brasil. E ao fazer isso, a resolução criou uma governança baseada de dados, na qual se listaram atividades que foram categorizadas de acordo com o risco em 3 níveis. Nós temos as atividades de baixo risco, que podem ser utilizadas por magistrados, por servidores, com algumas cautelas, mas não com a preocupação tão excessiva. Nós temos as atividades de alto risco, que são aquelas atividades que, embora ainda possam ser usadas, exigem cautela redobrada. E nós temos, por fim, as atividades de risco excessivo, que são expressamente proibidas pela Resolução 615. Para exemplificar o que se afirma, nós podemos pensar nas atividades de baixo risco, como, por exemplo, a transcrição de uma audiência. A transcrição de uma audiência pode ser realizada, preferencialmente por sistemas do próprio judiciário, mas não exigem cautelas maiores do usuário, do magistrado, do servidor, que não sejam aquelas cautelas normais que se deve ter no uso de qualquer inteligência artificial, como, por exemplo, uma revisão qualificada para saber se aquela transcrição corresponde ao conteúdo da audiência. Como alto risco, nós podemos citar aqui o exemplo da valoração de provas, ou seja, a ferramenta de inteligência artificial pode valorar a prova de um processo? Para a Resolução 615, pode, mas isso demanda uma série de cautelas, a iniciar pelo registro da ferramenta numa plataforma lá do Conselho Nacional de Justiça, que é a plataforma Sinapses. E, ao registrar essa ferramenta, o tribunal interessado deve juntar também a avaliação de impacto para mostrar quais são os riscos e quais são as potencialidades daquela ferramenta. E, por fim, nós temos as atividades de risco excessivo. Dentre elas está a atividade de produzir decisões automatizadas sem revisão humana. O que isso quer dizer, Hugo? Quer dizer que o Conselho Nacional de Justiça, quando fixou essa governança baseada em dados, ele escolheu algumas atividades que, por serem de risco excessivo, não podem ser utilizadas. E ali incluiu a atividade de produzir decisões sem revisão humana. Então, respondendo à nossa pergunta, é normativamente possível criar uma inteligência artificial capaz de julgar casos sozinha no Brasil? Não, porque isso é proibido pela Resolução 615 do CNJ. Além dessa governança baseada em dados, a Resolução 615 traz um pilar muito importante, que é a centralidade humana e a necessidade de letramento e alfabetização em IA. Isso significa que agora todos nós profissionais do direito temos que nos tornar expert em programação, expert em ciência de dados? Não. Mas todos nós, por um imperativo de responsabilidade profissional, nós precisamos
conhecer as técnicas que estão por trás da inteligência artificial para saber como ela opera no mundo e, com isso, poder evitar os seus problemas. Nós não podemos nos esquecer que a IA não vai nos substituir totalmente, mas ela vai fazer com que pessoas que usam inteligência artificial substituam pessoas que não utilizam. Por isso, a necessidade permanente de se preocupar com essas questões e procurar se fazer um maior letramento digital para aprender e evitar os riscos.